Quero convidar você que trouxe a sua Bíblia para abri-la no Evangelho de João, no capítulo 11. Evangelho segundo João, capítulo 11. Nós vamos ler para a nossa consideração aqui nessa noite, o verso 39 até o verso 46. Evangelho de João, no capítulo 11, a partir do versículo 39. Até o final desta porção, no versículo 46. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Amém? Vamos ler o versículo 44, que será a base daquilo que o Espírito Santo quer ministrar para o nosso coração nessa noite. Vamos ler todos juntos? Verso 44. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Curve a sua fronte. Querido Espírito Santo de Deus, nós queremos que neste momento, depois de termos passado pelo pátio do sacrifício, depois de termos passado, Senhor, pelo lugar onde nós reconhecemos a Jesus como o sacrifício maior pelos nossos pecados, depois de passarmos, ó Deus, pelo lugar santo, onde o Senhor ouve as nossas queixas, as nossas súplicas, as nossas angústias, queremos agora, ó Deus, entrar no lugar santíssimo, no santo dos santos, no lugar onde o Senhor se manifesta na sua inteireza de poder, de graça, de misericórdia, de glória sobre as nossas vidas. E nós queremos te pedir nessa noite, Espírito Santo de Deus, vem desatar ataduras aqui nessa noite. Vem tirar o lençol que está sobre o rosto dos teus servos. Vem, Senhor, trazer uma revelação profética do que o Senhor é, do que o Senhor pode, do que o Senhor é capaz e do que o Senhor faz.
e vem levantar aqui nesta noite, Pai, no nome de Jesus, Lázaros, Lázaras, homens e mulheres que sejam verdadeiramente livres, que sejam, Senhor, prontos para serem instrumentos da Tua glória, por onde se acharem, para onde o Senhor os enviar. Começa aqui do altar, Senhor, nesse sacerdote. Começa, Senhor, sobre as nossas vidas aqui nessa noite. Oh, Espírito Santo, vai enchendo este lugar, vai enchendo as nossas vidas. Vai, ó Deus, manifestando a Tua unção que cura, que liberta, que transforma, que desata ataduras. Vem desamarrar aqui agora vidas que ainda permaneçam no engano do pecado, que ainda permaneçam, Senhor, na desilusão deste mundo, que ainda estão muitas vezes, ó Deus, encantados pelas coisas que o inimigo tem colocado diante delas. E que esta noite seja uma noite de grande cura e libertação, para a honra e para a glória do Teu nome. Nós te rogamos que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, todo o capítulo 11 de João, do Evangelho de João, é sem dúvida nenhuma uma riqueza de lições preciosíssimas para todos nós, que nos faz ver não só a manifestação do grande poder de Deus, que ressuscita um homem que já estava morto há 4 dias, e que naturalmente já tinha entrado em estado de putrefação, já estava apodrecendo, já estava se desmanchando, e que naturalmente diante de um quadro desse, qualquer um, por menos condições que tenha de entender algumas coisas, certamente diria, não tem mais o que fazer aqui, já acabou, já era, já passou da conta, não tem aonde se agarrar, é uma situação absolutamente impossível. Mas interessantemente, todo o texto vai nos mostrar que Jesus chega ali naquele lugar, ele primeiro ministra o coração daquelas irmãs, Marta, Maria, que estão chorosas, naturalmente, pela perda irreparável do seu irmão. Ele consola o coração daqueles que estão aflitos ali. Ele trata da teologia errada e equivocada que eles tinham em relação a toda essa situação. E, finalmente, ele faz algo tremendo, glorioso, maravilhoso, que foi ressuscitar Lázaro. Eu acredito que todos nós, quando nos deparamos com esse texto, a gente fica o nosso coração assim batendo forte, a gente fica assim pensando, meu Deus, que cena deve ter sido essa? Que coisa tremenda deve ter sido para essas pessoas naquele dia presenciarem Lázaro sendo chamado para fora. E mais ainda, Lázaro vindo para fora. E eu acredito que você deve estar pensando assim, eu queria ser um desses privilegiados, eu queria ser uma dessas pessoas que estavam ali, porque deve ter sido algo realmente tremendo. Mas eu quero dizer para você que não menos importante, não menos interessante do que a ressurreição de um homem que já estava morto há 4 dias, já em estado de decomposição, é o fato de que ele sai daquela sepultura, atado com aquelas ataduras, e Jesus dá uma outra ordem agora. Agora a ordem era desatar, não o morto, mas o vivo. Eu diria para vocês que Lázaro, ele é o símbolo, ele é o protótipo, ele é o modelo da situação da maioria de muitas pessoas que não estão mais mortas, não estão mais em estado de putrefação, de decomposição espiritual. Já ouviram a voz de Deus no seu coração. Um dia
já receberam, já aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, mas ainda continuam atadas, ainda há ataduras sobre elas, sobre as suas mãos, sobre os seus pés, o seu rosto ainda envolve o lenço da sua mortalha antiga, eles ainda estão envolvidos com aquelas ataduras de morte, de amarrações, que impedem que, embora eles estejam vivos, não vivam plenamente, isto é, não vivam abundantemente a vida que Deus preparou para eles. Eu queria que você pensasse nisso nessa noite. Eu queria que você olhasse agora para dentro do teu coração, da tua alma, do teu ser, e se perguntasse sinceramente: ainda ataduras na minha vida? Ainda situações que me amarram? Ainda situações na minha vida que impedem de eu viver de fato uma vida plena diante de Deus, e essa vida de Deus plena diante dos homens? Ainda alguma coisa que me faça inativo para Deus, para o reino de Deus? Lázaro estava vivo, porém ainda amarrado, ainda atado, ainda atrapalhado com todas aquelas situações cerimoniais, e provavelmente ele deve ter sido preparado pelo rito egípcio, onde havia uma preocupação de embalsamar, de encher de aromas, de um monte de coisa, de enfaixar inteiramente a pessoa, impedindo assim que ela realmente tivesse um movimento totalmente livre na sua vida. Essa tem sido, meus irmãos, muitas vezes a vida de muitos crentes. Pessoas que até estão na igreja, já ouviram a voz de Deus, vão ser salvos. Eu diria até mais, já estão salvos. Se morrerem hoje, vão para o céu. Só que tem um problema: se eles ficarem vivos mais 10, 15, 20, 30, 40 anos, vão ficar 40 anos numa inatividade. Vão servir para muito pouca coisa no reino de Deus. Vão ser pessoas que até vão dizer, vão cantar, vão louvar, vão adorar, vão expressar um vocabulário de gente crente, de gente que evidentemente já passou pela salvação em Cristo Jesus, mas que não está vivendo uma vida plena diante de Deus. Eu queria pensar um pouquinho com você nessa noite sobre as ataduras de Lázaro. E a gente olha para o texto, e as ataduras, elas são colocadas. Eu estava pensando nesse texto já praticamente há quase um mês, que o Espírito Santo vem me incomodando nesse texto, vem falando comigo no meu coração sobre esse texto, e comecei a estudar, e a buscar, e a pesquisar, e orar, e pensar sobre ele, e o Espírito Santo me trouxe uma revelação interessante a respeito dessas ataduras, exatamente nos lugares onde elas estão colocadas. Se você olhar para o versículo 44, você vai perceber que o texto diz que saiu aquele que estivera morto, tendo os pés, as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no lenço. 3 áreas fundamentais nas nossas vidas para que a gente possa de fato desenvolver uma vida onde Deus vai de fato ser glorificado em nós. As ataduras dos pés. Pés, na Bíblia, significam 3 coisas básicas. Tem muitos significados, mas eu peguei 3 significados básicos importantes para nós pensarmos aqui. Pés, na Bíblia, significa estabilidade. Pés, na Bíblia, significa liberdade, poder ir e vir para onde você quiser. Você tem os seus pés livres para ir aonde você quiser, quando você quiser. Pés, na Bíblia, também significam abundância,
prosperidade. O primeiro texto que eu quero pensar com você está lá no Salmo 40, versículo 2, que nós já lemos aqui nessa noite, na nossa liturgia, quando ele falando do tremedal de lama, daquela situação que afoga, que emperra, que impede, ele vai dizer, versículo 2, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Estabilidade, fundamento, alicerce, base segura por onde você de fato está andando. Essa é a primeira lição que eu aprendo aqui nessa história de Lázaro. Você tem plena consciência, plena convicção quais são as bases, os alicerces daquilo que você crê e daquilo que você está vivendo no dia a dia para Deus? Posso ouvir um amém? Tem certeza disso? Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque nesses últimos tempos, especialmente nesses tempos de modernidade, o que nós temos sentido, o que nós temos percebido, que até a própria igreja tem sido influenciada por isso, é que falta convicção de valores na nossa vida. Há muita gente seguindo Jesus, indo atrás de Jesus, mas quase como que uma coisa assim de impulso. Ah, vai ter culto hoje, vai ser bênção, vai ser tocha, vai ser isso, vai ser tremendo, vai ser não sei o que lá, vai ser sobrenatural. E escuta o barulho, sabe Deus vindo de onde, e vai lá. Mas falta muitas vezes, para muitas pessoas, uma fundamentação, alicerce. Se você encostar nelas no dia a dia, você vai perceber que o que tem fundamentado as suas decisões, o que tem direcionado as suas vidas, o que tem conduzido levado essas pessoas pelos seus caminhos, você vai perceber que, na verdade, elas não têm princípios de Deus. Podem até ter teorias sobre Deus, doutrinas a respeito de Deus, coisas que elas estão ouvindo na escola bíblica dominical, coisas que elas estão ouvindo nos cultos de domingo à noite, ou na quarta-feira, ou nos dias de culto, de reuniões, coisas que até elas mesmas estão lendo na Bíblia, na palavra, mas no dia a dia, você comparando aquilo que ela diz crer, e você comparando aquilo que ela de fato está fazendo, aquilo que de fato que ela está realizando, existe um distanciamento entre aquilo que ela diz e entre aquilo que ela faz. Aonde estão fincados os teus pés? Os teus pés têm sido livres para te conduzir seguramente nesse mundo de instabilidade, de angústia, de dificuldades, de lutas, de incoerências, de injustiças, de situações que muitas vezes você não entende, não compreende. Você tem sentido que Deus tem sido de fato a lâmpada, a palavra de Deus tem sido de fato lâmpada para os teus pés? Tem sido luz para o teu caminho? Estabilidade. Em que você tem alicerçado, calcado a sua vida. Ah, pastor, mas no mundo de hoje, não sei o quê, a ciência, a filosofia, isso, aquilo outro, e às vezes os amigos, as influências de pessoas que convivem conosco, a gente esquece de uma coisa, às vezes a gente esquece que não somos só nós que influenciamos as pessoas, mas eu diria muito mais, nós somos muito mais influenciados pelas pessoas. Quando você, sozinho, lá na tua escola, ou sozinho, lá na tua empresa, sozinho, no dia a dia teu, você tem que conviver com mais 10, e até dizem que são cristãos, ou quem sabe frequentam alguma igreja, ou frequentam alguma reunião, ou não frequentam nenhuma, mas tem lá, hoje tem essa moda do livre pensador, não, tudo bem, a gente sabe que existe Deus, né, que Deus é maravilhoso, tem coisas tremendas acontecendo por aí. Como você tem agido diante dessas dificuldades, dessas diferenças que você encontra no dia a dia?
Infelizmente, há pessoas que elas não têm firmeza. Hoje é que elas estão firmes, convictas, é isso mesmo, Deus, eu quero te servir, eu quero te seguir, eu quero realmente que a minha vida esteja debaixo da tua graça, da tua glória. Mas quando elas saem da porta para fora, os pés saem da firmeza do Evangelho e passa para o lamaçal do mundo, e elas afundam, elas caem numa areia movediça e vão sendo engolidas por essas coisas que estão aí fora. Pés é estabilidade. Pés, na Bíblia, é liberdade. Tem um versículo no Salmo que diz que o salmista, diante dos inimigos, diante das pressões e até das opressões que ele estava sofrendo naqueles dias, ele glorifica a Deus, porque Deus não apenas o livrava do inimigo, mas o colocava também num lugar espaçoso. Ele diz lá, firmaste os meus pés num lugar espaçoso. E a ideia que ele nos dá ali no texto hebraico é que Deus te coloca num lugar largo, espaçoso, amplo, para que você tenha uma rota de fuga. Quando as coisas te apertarem, quando as coisas vierem contra você, quando tudo ficar contra você, você ter como fugir, você ter como correr, você ter como se esconder, você ficar sob o manto de invisibilidade. Deus colocar um manto de invisibilidade sobre você e o inimigo não poder te alcançar. Rota de fuga. Aí você deve pensar, peraí, mas rota de fuga? Eu tenho que fugir muitas vezes? Se você já leu a Bíblia, pelo menos, a Bíblia toda, pelo menos uma vez na vida, você vai saber disso. Que tem textos na palavra que manda a gente fugir? Sim. Tem hora que é estratégico correr. Tem hora que é estratégico fugir. Tem hora que é estratégico você voltar. Não dá. Não ir de cara não, porque aí você vai ser engolido, vai ser envolvido. Quando você menos esperar, você já está com a boca no pó. Lugar espaçoso. Liberdade. Não para você fazer o que você quer, mas para você poder escapar das armadilhas, das artimanhas, das ciladas, das invenções do inimigo que tenta te atar de uma tal maneira que às vezes mesmo você querendo, você se vê totalmente desencorajado. Eu não consigo, eu não posso. Eu sinto que tem alguma coisa que me prende. Está prendendo mesmo, é uma atadura que está te prendendo. Pés, na Bíblia, é liberdade para fugir do inimigo. Para se ver livre do inimigo. Amém? Mas pés também na Bíblia significam abundância. Eu diria que essa é a parte que a gente mais gosta, porque quando fala em abundância, prosperidade, riqueza, quando se fala em vida, né, de coisas boas, todos nós queremos coisas boas, e pés na Bíblia também significa isto. No finalzinho do capítulo 33 de Deuteronômio, quando Moisés está dando a sua bênção a todos os chefes de tribos, lá tem uma tribo que chama a tribo de Azer, a tribo que fica ao norte de Israel. Ele vai dizer que essa tribo é a tribo que se torna famosa porque os seus pés são banhados com azeite. Olha que interessante. Pés banhados com azeite, era tanto azeite. E aquela região ela é famosa, aliás, até hoje, porque é ali que se produz o melhor azeite. E azeite também significa prosperidade, azeite significa bênção, azeite significa que Deus tem uma fonte de bênçãos para a tua vida que não seca nunca, jamais. Mas Deus está preparando o seu caminho, Deus está abençoando você, aonde você andar e por onde você andar, você será bem sucedido. E quando ele vai trazendo
revelações proféticas, prazer. Ele diz que Azer também será um lugar de azeite, mas será também um lugar de vinho. E nós sabemos que o vinho, hoje naturalmente tem muitos mecanismos já mais modernos, né? Mas antigamente só tinha um jeito de fazer o vinho, era amassando as uvas com os pés, pisando as uvas, até que aquele sumo, aquele suco se transformasse no melhor vinho. Não sei se você sabe disso, mas até hoje, aquela região é uma região que não só é fonte da prosperidade de Israel, mas que a prosperidade, nascendo ali, ela torna toda Israel um lugar habitável, um lugar onde as pessoas estão vivendo bem, na melhor condição de vida. Eu acho interessante isso, porque ele fala de vinho, de azeite, de grãos, ele fala de orvalho. E o que nós temos no norte de Israel? O Monte Hermon, que garante águas para todo Israel. E você sabe, se no nosso meio água já é uma coisa importante, imagina lá no meio do deserto. Muito mais. Riqueza, prosperidade. Pés atados, queridos, também traz uma situação de amarração. Sabe quando as coisas não andam? Você investe, você luta, você trabalha, você levanta cedo, dorme tarde, se preocupa, tenta pagar suas contas com todo o empenho do teu coração e do teu bolso, quando é possível, luta de tudo quanto é jeito, pede que portas estejam se abrindo sobre a sua vida, mas muitas vezes você se vê diante de limitações, cativeiro, amarração, escassez, ninharia, miséria, infertilidade, porque os pés estão atados. Diga comigo assim: Senhor, nessa noite, eu quero ter os meus pés desatados, porque eu quero ser livre. Amém? Glória a Deus. Mas as ataduras de Lázaro também estavam nas suas mãos. Bom, quando se trata de mãos na Bíblia, a gente teria que ter uma outra pregação só sobre mãos. Mas eu tentei também tirar o mínimo possível para tentar trazer para você, aqui em nome de Jesus, algo que de fato tire as ataduras das nossas mãos e faça-nos compreender que mãos têm um significado muito especial. Também tem 3 significados básicos. Mãos, em primeiro lugar, significa sensibilidade, afetividade. Você vai perceber nos evangelhos que Jesus tocava muito nas pessoas. E interessantemente que Jesus ele não tinha, podia ser quem fosse. Mas há um texto que me chama muita atenção, que está lá no capítulo 8 de Mateus, quando ele vai tocar em quem? Justamente num leproso. Você sabe, para o judeu, era absolutamente proibido tocar no leproso. Inclusive alguém que era leproso, ele já tinha que chegar gritando: leproso, 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 para que as pessoas que não são leprosas possam fugir, escapar, se contaminarem. Mas a Bíblia vai dizer lá que Jesus, ele toca no leproso. Sabe por que ele toca no leproso? Porque ele quer demonstrar o amor, a graça e a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Eu não sei quantos leprosos tem aqui nessa noite, mas Jesus quer manifestar o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia sobre as nossas vidas. A mão de Deus está sobre a tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Agora, gente,
a gente não é tocado para a gente dizer, é porque Deus me tocou, foi maravilhoso, eu senti um arrepio, eu senti um calor, eu senti algo especial, tal, 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 tal. Como às vezes a gente vê muito isso. Mas toda essa afetividade que Deus toca as nossas vidas, toca o nosso coração, ela precisa passar pelo canal chamado igreja. E eu e você somos esse canal chamado igreja, que vamos manifestar o toque de Jesus sobre aqueles a quem nós temos convivido diariamente. Quantas pessoas estão precisando ser tocadas aí? Um toque de misericórdia, um toque de amor, um toque de compreensão, um toque de apoio, um toque de companheirismo, sensibilidade. Quando você quer fazer um carinho em alguém, aliás, que tal você fazer um carinho na pessoa que está próxima de você? O que você vai usar para fazer o carinho? A mão. É? Alguns coçam a cabeça do fulano, faz um cafuné assim no alto da cabeça, né? Levei horas me preparando para ir para a igreja, você me atrapalha o cabelo desse jeito. Toque de carinho. É tão gostoso para quem faz, e é tão gostoso para quem recebe. Mãos que demonstram sensibilidade, os sentimentos. Eles não ficam aqui só dizendo que ama, só dizendo que precisa ir atrás, só dizendo que precisa fazer alguma coisa. Mas a gente vai e faz aquilo que as palavras que se transformam em atitudes. O segundo significado de mãos na Bíblia, talvez você vai ficar meio preocupado de dizer isso para você, mas eu tenho que dizer isso para você. Liberalidade. Liberalidade. Liberalidade na Bíblia tem a ver com dízimos, ofertas, entrega de primícias. Tem a ver, portanto, com investimento na obra de Deus e no reino de Deus. Sabe quando Deus ordenou isso? A Bíblia diz em Êxodo 23, versículo 15, que eles tinham algumas festas para cumprir, e uma delas seria a comemoração da libertação do cativeiro do povo de Israel, lá do Egito. O mês de Abib. O mês de Abib, que acontecia mais ou menos nessa época, entre março e abril, Deus disse assim para o povo de Israel: quando vocês comparecerem perante mim, ninguém comparecerá de mãos vazias. Mãos servem para ofertar. Mãos servem para dizer que eu estou priorizando o reino de Deus na minha vida. Mãos significa eu dizer para Deus, eu entrego tudo para o Senhor, porque tudo aquilo que eu sou e tudo aquilo que eu tenho feito vem de Ti, vem do Senhor, eu só devolvo. Mas vamos combinar, né, meus irmãos? Como a gente tem dificuldade nessa área, não é verdade? Mas se eu ofertar vai me fazer falta. Se eu entregar o dízimo eu não vou poder, como é que eu vou viver com o resto do mês? E as contas, e as dívidas, e isso, e aquilo outro. Quando nós abrimos as nossas mãos para o Senhor, nós não temos coragem de comparecer com mãos vazias, porque Deus não deixa as nossas mãos vazias. Eu não vou perguntar se tem alguém aqui passando crise financeira, mas eu vou perguntar uma coisa para você. Quantos aqui que hoje não teve condições de ter um almoço legal? Não pôde almoçar, porque não tinha. Quantos aqui hoje abriram a sua geladeira e parecia um iceberg, só tinha água e gelo? Quantos aqui que hoje passaram sem
poder colocar nada no estômago, não porque estava jejuando espiritual, né? Não porque estava jejuando, mas porque não tinha para comer. Se tiver alguém nessas condições, me procura depois do culto, que eu faço questão de pagar uma pizza para você. Mas tem que estar nessas condições. Você tem que me provar. Ai, 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 ai. Você tem que me provar que hoje você não teve nada para botar na panela. Que a tua panela estava vazia. Eu tenho certeza, meus amados, que ninguém vai me procurar depois do culto. Sabe por quê? Porque não é brincadeira, não, estou falando sério. Mais sério do que você imagina. Porque eu tenho certeza. Você pode não ter tido picanha, caviar, sei lá, fala alguma coisa boa aí. Né? Vai pensando na melhor comida. Mas com certeza você teve algo para pôr na tua panela hoje. Por que você teve algo para pôr na tua panela hoje? Por que a tua mesa não estava vazia? Porque Deus não vem de mãos vazias para você. Aí vocês dizem, pastor, mas eu estou enfrentando uma luta, estou enfrentando um deserto. Você quer saber sobre o deserto? Vem na quarta-feira, tá? Hoje eu não vou falar sobre deserto, não. Aí você está enfrentando uma dificuldade, não sei o que e tal, porque fechou uma porta. E daí? Deus abre quantas portas forem necessárias para que você seja abençoado. Mas não compareça diante do Senhor de mãos vazias. Eu estava ouvindo uma experiência muitos anos atrás. Você sabe, lá na Coreia, os irmãos lá têm uma mania. Tem uns irmãos que têm umas manias, né? E lá eles têm uma mania. Sabe qual é a mania lá? Quando termina um turno de oração, começa outro. Termina um turno de oração, começa outro. Quando termina um turno de oração, começa outro. E lá, diácono não precisa nem ter chave da igreja, porque é assim, quando termina um turno de oração, começa outro, e vai durante o dia, durante a noite, durante a semana, e no sábado, e no domingo, e durante, é o tempo todo, 24 horas por dia, tem gente orando lá. E uma caravana foi daqui para conhecer e saber do grande avivamento que estava acontecendo na Coreia naqueles dias e tal, e eles ficaram assim, impressionadíssimos com tudo que eles viram, mas uma coisa que eles perceberam, tudo quanto era culto e reunião de oração, tinha o momento da oferta. E não saía ninguém batendo pé, murmurando, reclamando. Mas que negócio é esse? Tudo quanto é culto tem oferta. Não. Esse pastor que conta essa experiência, ele diz, olha, eu até perguntei para o irmão lá, e como é que é isso e tal. Não, é simples assim, está na Bíblia. Nós não devemos comparecer perante o Senhor de mãos vazias. Porque Deus nunca deixa as nossas mãos vazias. Ele sempre supre as nossas necessidades. Amém? Não importa o momento que você está vivendo. Ele é aquele que supre as nossas necessidades, não nos deixa sentir falta de nada. Dá para ouvir um glória a Deus? Vou falar de novo. Dá para ouvir um glória a Deus? Nós temos dificuldade com isso, irmãos. Mas é muito. Se nós pudéssemos mandar para missões 200% do que nós temos. Deus ia abençoar 400%. Eu sei que quando a gente fala dessa figura de linguagem é difícil para alguns de nós, porque alguns de nós apenas nascemos num lar onde estava acostumado a lidar com fazenda, com sítio, com lavoura, etc. Né? Mas pode perceber, você planta um saco de feijão. Nunca, jamais, sob qualquer hipótese, você vai colher apenas um
saco de feijão. Sempre é muito mais do que você plantou. O terceiro significado de mãos na Bíblia, queridos, tem a ver com cobertura espiritual. Tem a ver com proteção. Tem a ver com transmissão de bênção. É muito sério quando de repente as pessoas vêm aqui à frente, seja o pastor, ou os pastores, seja os presbíteros, seja quem for, que chega e bota a mão na tua cabeça e diz: Deus te abençoe. Você não sabe, ou você deve saber, precisa saber, o poder que isso tem nas nossas vidas. Sabe por que o inimigo quer nos atar nas mãos? Porque ele não quer que a gente reconheça isso. Ou melhor, ele não quer que nós venhamos a ter o efeito disso na nossa vida. Mãos abençoam, mãos protegem, mãos guardam, mãos da cobertura espiritual. Faz assim com a tua mão. A partir de hoje, diga comigo, a partir de hoje, eu vou usar as minhas mãos para abençoar. Vai impondo as mãos onde você puder chegar na sua casa, sobre quem estiver na sua casa, sobre tudo que você tem na sua casa. Abençoa. Abençoa. E finalmente, para a gente terminar e orar, ele diz que além das ataduras dos pés, além das ataduras das mãos, o rosto estava envolto num lenço. Rosto na Bíblia, queridos, tem alguns significados básicos. Primeiro, rosto tem a ver com canais básicos de comunicação. Por quê? É no rosto que ficam os nossos olhos, que ficam os nossos ouvidos e que fica a nossa boca. Canais básicos de comunicação. Por que o inimigo quer atar os nossos rostos? Porque, primeiro, ele quer impedir que você veja, que você escute, que você receba aquilo que Deus tem para a sua vida. Quantas são as pessoas que às vezes vêm ao culto ou participam de uma reunião ou lê a própria palavra e diz assim: pastor, não sei, não entendi nada. Por isso que de vez em quando eu pergunto daqui: vocês estão entendendo? Aliás, vocês estão entendendo o que eu estou falando hoje? Amém? Hoje está mais ensino, né? Mais ensinamento. Mas você está entendendo? Por que eu pergunto isso? Porque uma das armas do inimigo contra nós é interceptar os nossos canais de comunicação para que a gente não entenda, para que a gente não perceba, para que a gente não veja, para que a gente não escute. E se eu não vir, não entender e não escutar, como que eu vou falar? É por isso que tem muito crente mudo por aí. Aliás, são inúmeros os milagres de curas de Jesus que envolveu cura de cegos, cura de mudos e cura de surdos. E teve até uma ocasião, que está lá em Marcos capítulo 9, que havia uma pessoa que estava endemoniada. Olha que interessante a situação lá. A pessoa estava endemoniada e a situação era a seguinte: ela era surda e muda. A hora que Jesus expulsou o demônio, ela passou a escutar e ela passou a falar. Essa é uma das estratégias que o inimigo usa para impedir você de receber as coisas de Deus. Porque primeiro a gente recebe, depois a gente passa. É por isso que esses canais de comunicação são tão perseguidos. Pode perceber. Eu não tenho tempo para ler a Bíblia, mas eu tenho tempo para assistir televisão, eu tenho tempo para ficar na internet, para ficar teclando no Face. Aliás, nós vamos amadurecer um pouquinho com esses instrumentos aí, porque, me perdoe, eu não consigo entender. Se você entende, me explica.
Se você é psicanalista e psiquiatra, me explique, que eu não consigo entender. Alguém que está lá, tarará, conversando, teclando, aí posta assim no Face: agora vou dormir. Agora vou almoçar. Agora vou pontinhos. Deixa os pontinhos para lá que é melhor. Só queria entender. Mas é interessante, não sei se você quem já percebeu isso? O fascínio que essas coisas exercem sobre a nossa mente, sobre os nossos olhos, sobre os nossos ouvidos. E aí nós nos tornamos uma geração que não sabe se comunicar. E quando a gente consegue comunicar alguma coisa, é meio monossílabo o negócio, né? A gente não consegue falar uma palavra inteira. Você já reparou que a gente não tem conseguido se comunicar? A gente perdeu essa coisa da comunicação. Por quê? Porque é o inimigo tentando cegar. É o inimigo tentando embotar tua mente. É o inimigo tentando te ensurdecer. É o inimigo tentando calar tua boca, para você não ter o que falar. Então, rosto tem a ver com os canais básicos de comunicação. Cuide dos teus olhos. Procure o oftalmologista do Senhor, o Senhor Jesus. Cuide dos teus ouvidos. Cuide da tua boca. Rosto tem a ver também com semblante. Dê uma olhada para o rosto do teu irmão agora. Tem alguém pertinho de você e olha para o rosto dele. O rosto, irmãos, ele expressa, o nosso semblante, ele expressa o que está dentro do nosso coração. Por exemplo, se eu estou triste, eu fico de farol baixo. Não é assim? O farol fica baixo. Estou triste. Estou triste. O farolzinho fica baixo. Estou alegre. O farol fica aceso. É um exemplo, né? Estou numa ira danada. Eu quero matar meio mundo. Eu já ouvi pessoas dizerem isso. Pastor, não era ele. Não era ela. O rosto estava transfigurado. Parecia o capeta. Falei, mas você conhece o rosto do capeta? A indignação, a cólera era tão grande, tão tamanha, que o rosto estava transfigurado. Humilde. A forma de manifestar o teu semblante mostra se você é humilde ou não. Geralmente pessoas arrogantes, soberbas, olha todo mundo assim por cima, né? Humilde, não olha de baixo para cima não. Humilde olha nos olhos do irmão. Não tem nada para temer, não está devendo nada para ninguém. Aliás, deve, mas está pagando direitinho. Né? Não tem nada a temer. Anda de cabeça erguida, não por soberba nem presunção, mas porque pode olhar no olho do irmão sem culpa, mas com muita graça, por causa da misericórdia do Senhor. Quem tem ataduras, ou quem o lenço está sobre o seu rosto, ele não consegue manifestar o que está no seu interior. Finalmente, o rosto também simboliza autoridade espiritual. E eu cito só um versículo que acontece lá no Antigo Testamento, que aliás acontece muitas vezes, quando o texto diz assim, que Deus nos colocaria por cabeça e não por cauda. E aí a ideia que ele quer transmitir lá é que muitas vezes o inimigo quer colocar um lenço sobre o teu rosto,
para que você nunca seja colocado num lugar privilegiado, para que você nunca se encontre, nunca se ache no melhor lugar que Deus quer colocar você. Então, pessoas assim, elas se tornam meio perdidas. Elas estão aqui, mas elas não estão muito envolvidas. Elas não conseguem achar o seu lugar, entende? Mas quando elas estão lá fora também, elas não conseguem achar o seu lugar, porque lá também não é o lugar delas. E por que há essa confusão? Essa confusão existe porque elas estão com o seu rosto coberto. O rosto precisa ser desvendado. O lenço precisa ser tirado. Diz o texto que Jesus manda que desatassem a Lázaro e o deixasse ir. Eu pergunto para você nessa noite, quer ser desatado? Você escutou bem o que eu falei? Quer ser desatado? Vamos ficar em pé, queridos. Fecha os teus olhos agora. Quero pedir agora ao Espírito Santo de Deus que identifique no teu coração, que identifique na tua vida quais são as ataduras que estão impedindo você de caminhar plenamente, largamente, vitoriosamente, gloriosamente, segundo os propósitos que Deus tem para a sua vida. Deixa o Espírito Santo falar com o teu coração agora. Aonde você tem percebido amarras na tua vida? O Espírito Santo está te mostrando agora algumas situações. Algumas delas dizem respeito à forma como você crê, como você forma a sua convicção, a maneira como você está firmando os seus passos no dia a dia. Quem tem uma base falsa, quem tem seus pés amarrados pelo inimigo, vai andar em bases falsas. Não vai conseguir acertar o caminho na sua vida. É por isso que tem muitas pessoas que até desejosas de acertarem, mas erram do que acertam. Mas esta noite, eu tenho uma boa notícia para você. O Espírito Santo quer desatar os teus pés. Quem sabe você identifica que algumas coisas que estão atando as tuas mãos. Você não consegue se sensibilizar, você não consegue ser afetivo com as pessoas. Você não só não consegue dar afeto, como também não consegue receber afeto. Você não consegue perceber liberalidade na sua vida. Você está muitas vezes preso, limitado. O inimigo tem tentado amarrar você e não tem deixado você expandir-se, andar, ir na direção que Deus tem colocado para você. Ele quer desatar você nessa noite em nome de Jesus. Mas também eu digo para você que o Senhor quer desobstruir os canais de comunicação básicos da tua vida. Ele quer mudar a forma como você enxerga a vida. Ele quer mudar a forma como você está ouvindo as coisas. Ele quer mudar a forma como você está formando a tua convicção. Ele quer fazer com que o teu semblante manifeste o que de fato está dentro do teu coração. A Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Eu tenho certeza que enquanto eu falava com você, o Espírito Santo mostrou algumas coisas que precisam ser desamarradas na tua vida, desatadas. Então, querido, agora em nome de Jesus, sai do teu lugar, vem aqui para o altar do Senhor,
Eu quero orar pela tua vida. Eu quero abençoar você nessa noite. Eu quero interceder por você nessa noite. Para que em nome de Jesus, tudo aquilo que estiver amarrando você, tudo aquilo que estiver impedindo você, tudo aquilo que estiver muitas vezes aninhando você de modo a impedir você de prosseguir, nesta noite, seja anulado, seja quebrado, seja arrancado da tua vida, e você passe a viver a partir de hoje, de maneira altaneira, vitoriosamente em Cristo Jesus. Que aquilo que te prendia até agora não te prenda nunca mais. Que aquilo que te amarrava até agora não te amarre nunca mais. Que aquilo que muitas vezes impedia você de receber o melhor de Deus, esta noite seja anulado na cruz de Cristo. Mas eu só posso orar para que haja essa quebra dessas amarras na tua vida, se você quiser. Porque se você não quiser, eu não posso fazer nada por você, a não ser orar para que o Espírito Santo continue trabalhando no teu coração. Mas Ele veio para que você tenha vida. Amém. Você já tem a vida. Mas Ele veio também para que você tenha vida em abundância. É disto que eu estou falando com você nessa noite. Aleluia. Oh Espírito Santo de Deus, Senhor, vem agora sobre estas vidas, ó Pai. Vem agora, Senhor, desatar todos os nós, todas as ataduras, todas as amarrações, tudo aquilo, ó Pai, que o inimigo muitas vezes tentou impedir, tentou cegar, tentou ensurdecer, tentou confundir, tentou muitas vezes, ó Deus, impedir que essa pessoa enxergasse o grande de Deus na sua vida. Tentou impedir que essa pessoa recebesse o melhor do Senhor para a sua vida. Porque Ele usou dessas amarras, dessas ataduras, para manter essa pessoa sob o seu comando. Mas nesta noite, em nome de Jesus, Pai, nós estamos declarando libertação aos cativos. Nós estamos declarando, Senhor, que a partir de hoje, essas pessoas que aqui estão, ó Pai, seja quais forem as amarras que elas estão identificando diante do Senhor aqui nesta noite, elas estão saindo aqui desatadas, elas estão saindo daqui livres, porque esta foi a segunda ordem que o Senhor Jesus deu àquelas pessoas: desatai-o e deixai-o sair livre. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu digo para você agora que você está desatado dessa amarra e que você está saindo daqui livre, livre para viver uma vida plena, abundante, gloriosa diante do Senhor. No lugar do véu, no lugar do lenço, no lugar da mortalha, o que as pessoas vão ver a partir de hoje no seu rosto é o brilho da glória de Deus. O Senhor está dizendo para você nessa noite: tira o véu, tira esse lenço do teu rosto, deixa a glória do Senhor transparecer no teu coração, na tua vida. Deixa as pessoas perceberem nos teus olhos, perceberem nas palavras da sua boca, perceberem no teu olhar, no teu falar, no teu agir. Deixa as pessoas perceberem que a glória de Deus está sobre a sua vida, que esta unção que está sobre a sua vida
ela não está apenas nessa noite, nesse momento, quando você está aqui à frente no altar do Senhor, mas ela permanece com você, ela segue com você. A palavra do Senhor diz em Eclesiastes, no capítulo 9, no versículo 8, que nunca, jamais deve faltar duas coisas importantes na nossa vida: vestes alvejadas e óleo sobre a nossa cabeça. E eu digo para você nessa noite, meu amado, que o óleo não só está descendo sobre a tua cabeça, aleluia, mas ele está alcançando também os teus pés. Eu declaro nesta noite que os teus pés estão sendo banhados de azeite. Os seus pés estão sendo banhados de azeite. Aleluia. Por isso que esta unção, ela está quebrando agora. Ela quebrou todo o jugo. Toda atadura foi solta. E você agora pode voltar livre para a sua casa, livre para o teu trabalho, livre para a sua vida, livre para fazer não o que você quiser, preste atenção, mas livre para servir ao Senhor, para glorificar o Senhor, para ser bênção na mão do Senhor. E as pessoas vão começar a perceber que você não vai ser mais o mesmo a partir de hoje. Não estou dizendo que até hoje você não era crente. Você entendeu a palavra, você já recebeu Jesus, você já tem Jesus, a não ser que você não tivesse, mas você já tem Jesus, a vida já está em você. Mas agora esta vida vai fluir através de você. Era isso que estava faltando. A vida já estava em você, mas agora ela precisa fluir, e ela vai fluir através de você. Em nome de Jesus, eu quero agora impor as minhas mãos sobre você, para que você receba agora esta unção, que quebra este jugo, que quebra o cativeiro, que quebra agora todas as amarrações que o inimigo tem tentado levantar contra a tua vida. Em nome de Jesus, receba. 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 Em nome de Jesus. Você que já recebeu, dê lugar para os que estão atrás, possam chegar à frente para receberem também. Você está recebendo uma unção de libertação, de liberação na tua vida nessa noite. E você vai começar a perceber, querido, eu vejo aqui em nome de Jesus, caminhos estarão sendo desimpedidos na tua vida. Tudo aquilo que estava amarrado, emperrado, que parecia que não tinha jeito, você vai começar a perceber, você vai testemunhar. Meu Deus, como mudou! Você vai perceber que um portal da graça de Deus se abriu sobre a tua vida a partir dessa palavra que Deus revelou no teu coração nessa noite. Receba, em nome de Jesus, receba. Em nome de Jesus, receba. Receba, em nome de Jesus. 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 Aleluias. O recalabassuri anda lavaxa. O recalabassuri. Receba, em nome de Jesus.
Jesus. Receba. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Glória a Deus. Abre bem os teus ouvidos agora. Você está liberto. Você foi livrado das ataduras que estavam sobre os seus pés, sobre as suas mãos, e o véu que estava sobre o seu rosto foi tirado agora. Agora presta atenção. Tome cuidado. Fique alerta. Porque o Espírito Santo também me mostra que ainda nesta semana, quem sabe talvez ainda hoje, o inimigo vai tentar armar um laço para você. Porque amados, essa é a profissão dele, a armação de laço. Toma cuidado. Fique com a tua mente muito alerta diante do Senhor. Quando você perceber, e você vai perceber, porque o Espírito Santo vai te mostrar, que a sua mente agora ela está lúcida, ela está limpa, ela está aberta, ela está pronta para identificar quando o Espírito Santo falar com você, ele vai falar. Então vai surgir um momento, ou momentos, ou situações, ele me mostra aqui, que alguns laços serão armados para você. E que você vai ter que tomar muito cuidado, para você mesmo, voluntariamente, não botar o teu pezinho no laço. Não botar as tuas mãos nas algemas do inimigo. E não se deixar encobrir novamente pelo véu da obscuridade. Recebe essa palavra de alerta, querido, por favor. Não deixe o inimigo tomar aquilo que Deus te deu nessa noite. Seja o mordomo fiel daquilo que Deus colocou nas tuas mãos, nos teus pés, sobre a tua cabeça nessa noite. Fique alerta, fique esperto. Não precisa ficar com medo. Não precisa sair daqui apavorado. Mas fique alerta, porque você vai perceber. Bem que o pastor falou. Isso é um laço do inimigo. Quando acontecer, você vai dizer: pastor, o que eu faço? Repreende no nome de Jesus. Volta àquela convicção que o Espírito Santo colocou na tua mente, no teu coração nessa noite. Fique esperto. Se precisar fugir, fuja. Se precisar correr, corra. Vá para um lugar espaçoso. Vai para um lugar onde você tem a rota de fuga. Mas não fique aonde você sabe vai ser um laço para a tua vida. Para que você se mantenha debaixo desta glória que o Senhor derramou sobre você nessa noite. Senhor, muito obrigado, Espírito Santo, porque eu sei que esta noite o Senhor trouxe uma palavra não apenas de revelação profética, mas também uma palavra de cura, de libertação e de restauração. E que nesta noite, Pai, o Senhor fez uma relação de ajuda aqui entre nós. O Senhor fez um momento de cura aqui entre nós. O Senhor fez um momento, Deus, de transbordamento da Tua graça e da Tua misericórdia. Por isso eu sei, Pai, que esta semana vai ser uma semana gloriosa na vida dos Teus filhos. Vai ser uma semana de grandes experiências, que eles mesmos vão testificar, vão testemunhar e vão contar das grandezas do Senhor nas suas vidas. Faz isto no meio do Teu povo, Senhor. Dá experiências para o Teu povo, experiências sobrenaturais, experiências de vitórias, de superação de limites, de enfrentamento do impossível, vendo o impossível se transformando em possível. Faz isto para a Tua glória, Pai. Nós pedimos que assim seja, para a Tua glória, em nome de Jesus. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e poderoso Pai, a consolação, a unção, o poder, a orientação, os dons do Espírito Santo repousem sobre cada um
que aqui veio nesta noite, sobre todo Israel de Deus, espalhado pela face da terra hoje e para todos sempre. Amém.